A paz do Senhor Jesus, ô glória. Hoje eu consegui pela manhã, gente, que bênção. Deus é lindo, estou com a voz meia rouca, mas vamos embora. Hoje nós concluímos, se não me engano, nós vamos concluir o livro de Josué. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, eu quero te louvar, te agradecer por mais um dia, pela oportunidade que o Senhor tem assim nos concedido. A tua palavra diz, ó Pai, aleluia, que aquele, ó Pai querido, que ouve a tua palavra e pratica, Senhor, tem vida longa. Meu Deus, em nome de Jesus, dá-nos sabedoria, entendimento, graça para que nós possamos, Senhor, cumprir, ouvir, atender a tua palavra. Amém? Vamos lá? Josué capítulo 23 diz assim: E sucedeu que muitos dias depois que o Senhor dera repouso a Israel de todos os seus inimigos em redor, e Josué já fosse velho e entrado em dias, chamou Josué a todo Israel, aos anciões e aos seus cabeças e aos seus juízes e aos seus oficiais, e disse-lhes: Eu já sou velho e enxado e entrado em dias, e vós já tendes visto tudo quanto o Senhor vosso Deus fez a todas estas nações por causa de vós. Porque o Senhor vosso Deus é o que pelejou por vós. Vede aqui que vos fiz cair em sorte as vossas tribos, essas nações que ficam desde o Jordão, com todas as nações que tenho destruído até o grande mar para o pôr do sol. E o Senhor vosso Deus as impelirá de diante de vós, e a expelirá de diante de vós, e vós possuireis a sua terra, como o Senhor vosso Deus vos tem dito. Esforçai-vos, pois, muito para guardardes e fazerdes tudo quanto está escrito na lei de Moisés, para que dele não vos aparteis, nem para a direita, nem para a esquerda, para que não entreis a estas nações que ainda ficaram convosco, e dos nomes de seus deuses não façais menções, nem por eles façais jurar, nem os sirvais, nem a eles vos inclineis. Mas ao Senhor vosso Deus vos achegareis, como fizeste até o dia de hoje. Pois o Senhor expeliu de diante de vós grandes e numerosas nações. E quanto a vós, ninguém ficou em pé diante de vós até o dia de hoje. Um só homem entre vós perseguirá 1000, pois é o mesmo Senhor, vosso Deus, o que peleja por vós, como já vos tem dito. Portanto, guardai muito as vossas almas, para que amardes ao Senhor vosso Deus. Porque se de alguma maneira vos apartardes e vos achegardes ao resto dessas nações, que ainda ficou convosco, e com ela vos aparentardes, e vós a elas entrardes, e elas a vós, sabeis certamente que o Senhor vosso Deus não continuará mais a expelir estas nações de diante de vós, mas vos serão por laço e rede e açoite as vossas ilhargas e espinhos aos vossos olhos, até que pereçais desta boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus. E eis que aqui eu vou hoje pelo caminho de toda a terra, e vós bem sabeis como todo o vosso coração e com toda a vossa alma, que nenhuma só palavra caiu de todas as boas palavras que falou o Senhor de vós, o Senhor vosso Deus, todas vos sobrevieram, nem delas caiu uma só. E será que assim como sobre vós vieram todas estas boas coisas que o Senhor vosso Deus vos disse, assim trará o Senhor sobre vós todas aquelas más coisas, até vos destruir de sobre a boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus. Quando transpassardes o concerto do Senhor vosso Deus, que vos tem ordenado, e fordes e servirdes a outros deuses, e a eles vos inclinardes, então a ira do Senhor sobre vós se acenderá, e logo perecereis de sobre a boa terra que vos deu. Capítulo 24. Depois ajuntou Josué todas as tribos de Israel em Siquém,
e chamou os anciãos de Israel, e os seus cabeças, e os seus juízos, e os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, Deus de Israel, da além do rio: antigamente habitaram vossos pais, Tera, pai de Abraão e pai de Naor, e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei Abraão, vosso pai, da além do rio, e o fiz andar por toda a terra de Canaã. Também multipliquei a sua semente, e dei-lhe Isaque. E a Isaque dei Jacó e Esaú, e a Esaú dei a montanha de Seir, para possuir. Porém Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão, e feri o Egito, como fiz no meio dele, e depois vos tirei de lá. E tirando eu vossos pais do Egito, viestes ao mar, e os egípcios perseguiram a vossos pais com carros e com cavaleiros até o mar vermelho. E clamaram ao Senhor, que pôs uma escuridão entre vós, e aos egípcios trouxe o mar sobre eles e os cobriu, e os vossos olhos viram o que eu fiz no Egito. Depois habitardes no deserto muitos dias. Então eu vos trouxe a terra dos amorreus, que habitavam da além do Jordão, os quais pelejaram contra vós. Porém os dei na vossa mão, e possuístes a terra, e os destruiu diante de vós. Levantou-se também Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas, e pelejou contra Israel. E enviou e chamou a Balaão, filho de Beor, para que vos amaldiçoasse. Porém, eu não quis ouvir a Balaão, pelo que, abençoando-vos ele, os abençoou, e livrei-vos da sua mão. E passando vós o Jordão, e vindo a Jericó, os habitantes de Jericó, pelos perizeus e os cananeus, contra vós, os amarreus, os cananeus, os heteus, os jazeus, os heveus, os jebuseus, porém os dei na vossa mão. E enviei vespões diante de vós, que os expeliram de diante de vós, como a ambos dos reis dos amorreus, não com a tua espada, nem com o teu arco. E eu vos dei a terra em que não trabalhastes, e cidade que não edificastes, e habitais nela, e comeis das vinhas dos olivais que não plantastes. Agora, pois, temei ao Senhor, e servi-o com sinceridade, com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos, servi ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, e os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Jordão, Jordão, do rio, e os deuses em cuja terra habitares, porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: nunca nos aconteça que deixemos o Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é o que nos faz subir, e a nós e a nossos pais da terra do Egito, da terra da servidão, e o que tem feito esses grandes feitos, sinais aos nossos olhos, e nos guardou por todo o caminho que andamos entre os povos pelo meio dos quais passamos. E o Senhor expeliu de diante de nós a todas estas gentes, até ao morreu, morador da terra. Também nós serviremos ao Senhor, porquanto é nosso Deus. Então Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, é Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão, nem os vossos pecados. Se deixardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, então se tornará e vos fará mal, e vos consumirá, depois de vos fazer bem. Então disse o povo a Josué: não, antes ao Senhor serviremos.
E Josué disse ao povo: sois testemunhas contra vós mesmos de que vós escolhestes ao Senhor para servir. E disseram: somos testemunhas. Deitai, pois, agora fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o vosso coração ao Senhor, Deus de Israel. E disse o povo a Josué: serviremos ao Senhor nosso Deus e obedeceremos a sua voz. Assim fez Josué concerto naquele dia com o povo e lhe pôs por estatuto e direito em Siquém. Josué escreveu estas palavras no livro da lei de Deus e tomou uma grande pedra e erigiu a lei debaixo do carvalho que estava junto ao santuário do Senhor. E disse Josué a todo o povo: eis que esta pedra nos será por testemunho, pois ela ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem dito, e também será testemunho contra vós, para que não mintais a vossos deuses. Então Josué despediu o povo, cada um para a sua herdade. E depois destas coisas sucedeu que Josué, filho de Num, o servo do Senhor, faleceu, sendo da idade de 110 anos, e sepultaram no termo da sua herdade em Timnat-Sera, que está no monte de Efraim, para o norte do monte Gaás. Serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dos dias dos anciões que ainda vieram muito depois de Josué, que sabiam toda a obra que o Senhor tinha feito. Também enterraram em Siquém os ossos de José, que os filhos de Israel trouxeram do Egito para a parte do campo que Jacó comprara aos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de prata, porquanto foram em herança para os filhos de José. Faleceu também Eleazar, filho de Arão, e o sepultaram no outeiro de Finéias, seu filho, que lhe fora dado na montanha de Efraim. Aleluia! Concluído está o livro de Josué. Deus seja louvado por mais um livro, por mais um momento desse. É muita alegria quando nós conseguimos concluir. Quem disse para você que você não lê livros? Olha aí, ó. Vamos lá, Salmos de número... Vamos lá, Salmos hoje de número 98. Cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele fez maravilhas. A sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. O Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça perante os olhos das nações. Lembrou-se da sua benignidade e da sua verdade para com a casa de Israel. Todas as extremidades da terra viram a salvação do nosso Deus. Celebrar com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Dai brados de alegria, regozijai-vos e cantai louvores. Cantai louvores ao Senhor com a harpa e a voz do canto, com trombetas e som de buzinas. Exultai perante a face do Senhor, do Rei. Brame o mar e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Os rios abatam palmas, regozijem-se também as montanhas perante a face do Senhor, porque vem a julgar a terra, com justiça julgará o mundo, e o povo com equidade. Salmos de número 99. O Senhor reina, tremo as nações, Ele está entronizado entre os querubins, comova-se a terra. O Senhor é grande em Sião e mais elevado que todas as nações. Louvem o seu nome, grande e tremendo, pois é santo. E a força do rei ama o juízo. Tu firmas a equidade e fazes juízo e justiça em Jacó. Exultai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos diante do escabelo de seus pés, porque Ele é santo. Aleluia. Moisés e Arão entre os seus sacerdotes e Samuel entre os que o invocam o seu nome. Clamavam ao Senhor e Ele os ouvia. Na coluna de nuvem lhes falava. Eles guardavam os seus testemunhos e os estatutos que lhe dera. Tu os escutaste, Senhor, nosso Deus. Tu foste um Deus que lhes perdoastes, posto que vingador dos seus feitos. Exultai ao Senhor, nosso Deus, e adorai-o no seu santo monte, porque o Senhor, nosso Deus, é santo. Salmos de número 100.
Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor e em seus átrios com hinos. Louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração a geração. Salmos de número 101. Cantarei a misericórdia e o juízo, a ti, Senhor, cantarei. Portar-me-ei com inteligência no caminho reto. Quando virás a mim, andarei em minha casa com um coração sincero, não porei coisa má diante dos meus olhos. Aborreço as ações daqueles que se desviam, nada se me pegará. Um coração perverso se apartará de mim, não conhecerei o homem mau. Aquele que difama o seu próximo às escondidas, eu o destruirei. Aquele que tem olhar altivo e coração soberbo, não o suportarei. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo. O que anda no caminho reto, esse me servirá. O que usa de engano não ficará dentro da minha casa. O que profere mentiras não estará firme perante os meus olhos. Pela manhã destruirei todos os ímpios da terra, para desarraigar da cidade do Senhor todos os que praticam a iniquidade. Salmos de número 102. Senhor, ouve a minha oração e chegue a ti o meu clamor. Não escondas de mim o teu rosto no dia da minha angústia. Inclina para mim os teus ouvidos no dia em que eu clamar. Ouve-me depressa. Porque os meus dias se consomem como fumaça, os meus ossos ardem como lenha. O meu coração está ferido e seco como a erva, pelo que até esqueço de comer o pão. Já os meus ossos se pegam à minha pele, em virtude do meu gemer doloroso. Sou semelhante ao pelicano no deserto, sou como um mocho nas solidões. Velo e sou como o pardal solitário no telhado. Os meus inimigos me afrontam todo dia, os que contra mim se enfurecem me amaldiçoam, pois tenho comido cinzas como pão e misturado com lágrimas a minha bebida. Por causa da tua ira e da tua indignação, pois tu me levantaste e me arremessastes. Os meus dias são como a sombra que declina e como a erva me vou secando. Mas tu, Senhor, permanecerá para sempre, e a tua memória de geração em geração. Tu te levantarás e terás piedade de Sião, pois o tempo de te compadeceres dela, o tempo determinado já chegou. Porque os teus servos têm prazer nas suas pedras e se compadece do seu pó. Então as nações temerão o nome do Senhor e todos os reis da terra e a tua glória. Quando o Senhor edificar a Sião e na sua glória se manifestar e estender a oração do desamparado e não desprezar a sua oração. Isto se escreverá para a geração futura e o povo que se criar louvará o Senhor. Porquanto olhará desde o alto do seu santuário, desde os seus santos, o Senhor observou a terra, para ouvir o gemido dos presos, para soltar os sentenciados à morte, a fim de que seja anunciado o nome do Senhor em Sião e o seu louvor em Jerusalém. Quando os povos todos se congregarem e os reinos para servir ao Senhor, abateu a minha força no caminho, abreviou os meus dias. Dizia eu, Deus meu, não me leves no meio dos meus dias, tu, cujos anos alcançam todas as gerações. Desde a antiguidade fundaste a terra, e os céus são as obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás para todos eles. Como um vestido envelhecido, como roupa os mudará e ficarão mudados. Mas tu és o mesmo, e os anos nunca terão fim. Os filhos dos teus servos continuarão, e a tua descendência ficará firmada para ti. Amém? Que Deus abençoe.